você? Eu sou Velze Moreski e nesse momento eu vou falar sobre o corpo solto e o corpo flexível. Porque um corpo solto não é sinônimo de um corpo flexível e vice-versa. Então, o que é importante você saber nesse momento, nesse nosso Ichigo Ichie, nesse encontro íntimo entre eu e você, que quando o corpo está solto, a mente está solta e o coração está livre. Se o coração está oprimido e a mente está confusa ou presa, o corpo também vai estar confuso e preso. Porque corpo é mente, mente é corpo. Então, se você, através do seu corpo, entender o que está acontecendo com ele nesse momento, você vai ter uma compreensão profunda da raiz dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e do seu padrão psicoemocional. Então eu estou começando a complicar, né? Eu queria fazer um encontro mais simples, mais descontraído, e de repente as palavras vão vindo e eu vejo que está começando a tomar um caminho mais de tratado do que propriamente uma troca, né, descontraída e mais solta. Mas vamos retomar ao espírito, tá? Quando você desintoxica o seu corpo, quando você faz prática de cultivo da essência, principalmente através da associação, né? Quando você combina o Tai Chi interno ou interior com o Xing Yi Quan, você consegue chegar nessa nota de corpo solto. Você tem que entender o que é o Xing Yi. Estamos conversando sobre o Xing Yi pela primeira vez, né? Quando eu digo primeira vez, é porque nesse intervalo de tempo que nós já estamos tocando essa nota Xing Yi, Xing Yi, Xing Yi, Xing Yi, eu chamo isso de uma nota que está sendo tocada e repetida. Se você for pensar, é a primeira vez que nós estamos falando sobre Xing Yi, porque o brasileiro não conhece Xing Yi. Eu não estou falando de brasileiros que praticam arte marcial e que dentro da sua linhagem há a prática do Xing Yi. Eu estou falando de brasileiros que não praticam arte marcial chinesa e ou brasileiros que não praticam arte marcial e que nunca ouviu falar sobre o Xing Yi Quan. Por isso eu estou tocando essa nota agora em 2020. Aliás, eu comecei a tocar essa nota o ano passado, né? 2019. Xing Yi, Xing Yi, Xing Yi. Então eu já tenho feito muito trabalho, tenho dado palestras, seminários. Tem até matéria que eu fui solicitada para falar sobre o Xing Yi, que era na revista Kiai. Hoje não tem mais a revista Kiai, mas lá nos anos 96, 97 mais ou menos, a Kiai fez uma matéria de Xing Yi Quan na minha academia, quando era na Domingos de Moraes. E lá, então, teve uma entrevista direta com o mestre Wang Zhechen, que hoje é o grão-mestre, e o filho dele, que hoje é o mestre Yongjun, sucessor, tá? Então, nós três fizemos a pauta do Xing Yi Quan, que acho que foi a primeira matéria que saiu sobre o Xing Yi Quan em revista marcial aqui no Brasil, que eu saiba. Se tiver alguma outra matéria antes e foi feita, então, ó, é legal a gente fazer esse feedback, tá? Para você que está assistindo, vamos fazer esse feedback, por quê? Porque o Xing Yi é uma arte que te vitaliza muito, é uma arte marcial que te dá muita energia e muita vontade de fazer e acontecer. Então, a questão do Xing Yi é que quando você começa a treinar, independente se você está bem, se você está mal, se o seu corpo está desvitalizado, destreinado, não faz a menor diferença. Você começou a fazer Xing Yi Quan e essa vontade de fazer, de acontecer, você sai da aula, da prática ou do treino, muito animado, com muita vitalidade, querendo fazer, derrubar a parede, sabe, arrebentar a porta, não no sentido estúpido
e grosseiro e grotesco, tá? Do sentido, mas sim no sentido de que pegue isso ao nível metafórico, sabe? Derrubar paredes, seja lá o que for que estiver me emparedando, eu vou derrubar. Seja lá qual for a porta que estiver me fechando, eu abro, tá? É nesse sentido, com essa perspectiva que você tem que direcionar a sua mente a ver e entender, né, o que está sendo dito. Porque, veja, esse momento que nós estamos tendo aqui, num bate-volta, eu salvo e depois publico no meu canal no YouTube, né, que é o canal da Vida Ikigai, que é a vida com propósito, um propósito pessoal que está relacionado à missão de vida. Né? O que você daria à vida? Esse é o propósito, isso é Ikigai. Quando você encontra algo que você daria sua vida por ele, você encontrou o seu Ikigai. Essa nota está no filme a Origem do Dragão, onde o Won Jack-man fala para o Mr. McKee, eu acho, né? Que ele diz, ele é muito claro, ele fala, eu vou te ensinar Kung Fu quando você encontrar algo que você daria sua vida por ele, não antes. Então, ele já está dizendo que a prática da arte marcial meditativa chinesa, ela tem esse propósito. Eu estou falando da prática meditativa chinesa porque esse é o caminho que eu escolhi. Num determinado momento eu me encruzilhei e nessa encruzilhada eu decidi seguir por esse caminho e mudei a minha rota. Tá? Então, quando eu falo, eu estou dizendo a minha rota. Pode ser que seja bom para você. Por isso eu estou aqui conversando com você nesse momento. Tá? Eu tenho um mundo de coisas para fazer lá atrás, mas eu estou empilhando as minhas tarefas e as minhas responsabilidades para poder estar neste momento e transformando. Olha, saiu o sol. A gente começa a falar coisas importantes e o sol abre. Né? Ontem na aula de Xingyi, cada vez que eu falava algo importante, uma harpa que tem do lado, essas harpas eólicas, é assim que fala? Não sei. Me corrija se eu estiver errado. Que elas só tocam com o vento, né? E eu tenho uma muito bonita, ela tem um som muito bom, mas ela nunca toca. Mas ontem na aula ela tocou 2 vezes seguida. Ela tocou uma vez quando eu falei alguma coisa importante e ela timbrou. E quando eu falei uma coisa mais importante ainda, ela timbrou mais alto ainda, como dizendo, muito certo. E eu falei isso para os alunos e eles até riram, né? Que de repente parece que é uma coisa meio que delirante, mas não é. É impressionante como o universo, ele responde e interage com você depois de um certo nível de treinamento, um certo nível de despertar de consciência, tá? E isso é fato. Mas não é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu só coloquei, né, abri um pouquinho, né, o que aconteceu ontem na aula de Xingyi, porque realmente é uma aula muito emocionante. Você sai de lá com muita vitalidade. Eu, quando comecei a treinar Xingyi, eu tinha tanto gás que eu simultâneo ao Xingyi, eu treinava todas as noites, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, além de treinar o dia todo, porque meu dia começava de manhã, tipo 7 horas, e até, às vezes, 9h30, 10 horas da noite, quando eu saía de uma aula de Kendo, saía de uma aula de Shorin de Kenpo, saía de uma aula de Aikido. Então, as noites eram dedicadas a estas artes japonesas, né? Kendo, Shorin de Kenpo e Aikido. Tinha aulas à tarde, tinha aula de manhã, e no intervalo eu fazia Bagua, eu fazia Xingyi, claro, Xingyi é fundamental, dava aula de Tai Chi, puxava treinos no Parque de Ibirapuera, eu ia de bike, voltava de bike, ia de bike, voltava de bike, chegava cedo, voltava na hora do almoço, e era muita energia, muito gás que você pega quando você pratica o Xingyi Chuan. Agora, tem que pensar também que para ele funcionar, você tem que estar vivo. Para ele funcionar, o seu corpo tem que estar desintoxicado e você tem que ter muita energia no seu corpo, mesmo que você não tenha, ele vai te dar.
Mas suponhamos que você está numa fase como eu estava, né, de falência total. Nossa, mesmo falida total, com hemorragia interna, eu estava com hemorragia interna, eu tinha 1/3 do estômago sangrando e não estava diagnosticado, mas eu treinava Kendo, com tudo que tinha direito. Não vem dizer que eu ia lá e treinava de forma mais leve, não. Estava dentro do dojo com senseis japoneses mesmo, que era o Yamashita Sensei, o único que cruzava a espada com Mitsugi Yoshimatsu, que é o sensei de Jorge Guimarães, né, e que me inspirou no sentido que acordou, despertou a espada samurai que estava no meu coração dormente, tá? Então, através do Mitsugi Yoshimatsu, a espada ela caminhou até Jorge Guimarães, o destino entrelaçou nós dois, e através desse entrelace, né, que é o musubi dos fios, né, quando os fios se entrelaçam e gera e forma um tecido, então isso é um musubi. Então, quando os tecidos da vida, né, os fios da vida entrelaçaram entre Jorge Guimarães e eu, a minha espada samurai despertou e se manifestou, e aí não tem como, tá? Ela se manifestou e eu encontrei o meu Ikigai, o meu propósito de vida, que é o que eu daria a minha vida por ela. Isso é pauta do Made in Japan, da seção Japão no Brasil, porque eu sou uma gaidin, sou descendente de italiano, mas eu assumi incondicionalmente, né, o caminho samurai. E isso é uma coisa que acontece no coração, no mundo espiritual, tá? Se você está pensando que isso vai acontecer no mundo fenomênico, não é no mundo fenomênico que essas coisas acontecem. É tudo no mundo espiritual, tá? Isso a gente chama de estar canalizado. Então você está canalizado e a coisa acontece direto. É um feedback que você tem com a sua origem. Então é uma conexão que você tem, é uma ligação. E a coisa é de lá, da origem, né? De onde tudo vem, através de você se manifesta nesse mundo. E nesse momento, você tem o quê? Quando você tem um corpo desintoxicado, um corpo yanguinizado e alinhado, o seu corpo é solto. É solto, não no sentido de ser solto, mas de ser solto, de soltar, entendeu? Não, ele é solto no sentido de ser solto. E eu vejo isso nitidamente no meu corpo, porque quando eu comecei, tudo que eu ia fazer, eu sentia que o corpo estava amarrado, eu estava amarrada por dentro. Mas à medida que eu fui desintoxicando o corpo, fui bebendo água boa, de boa qualidade, sem trialometanos, eu comecei a tomar cuidados com os mínimos detalhes dentro da alimentação, do que eu ponho para dentro ao nível de alimento, de líquidos e de o que eu inalo, tá? O que eu inalo também é muito importante, porque dentro de todo o processo, a respiração é o processo mais importante. Porque quando você inala, você está colocando Deus para dentro e está dando vida a um corpo. Mas se você não inalar novamente, foi seu último alento. Significa que você morreu. Então você só está vivo porque você está inalando o tempo todo. Você inala e esvazia. Inala, esvazia. Então, cada inalação é um preenchimento de vida que dura alguns segundos. Você pode ter uma respiração, né, um fôlego, né, maior. Mas esse fôlego maior é uma resistência que você está tendo. Porque o natural é você inalar, relaxa e já inala de novo. Esse é o pulsar da vida que está jogando vida para dentro para que esse corpo se mantenha vivo. Depois sim, vem a água, vem a comida, né? Mas se você não tem o pulsar da vida, né? Não tem vida. E esse pulsar é algo que vem natural em você. Se ele não está natural, é porque você perdeu, então tem que recuperar.
Como se recupera esse pulsar da vida? Ó, um dispositivo para você, tá? Você deitou e observa a sua respiração. Se você está deitado, respirando ou não, não tem um pulsar na barriga, então o seu pulsar, né, da vida, né, o pulsar primordial, já não está mais no seu corpo. Você vai ter que recuperar isso. Você pode recuperar com o Tai Chi interno, tá? Por isso ele é ressuscitador, porque ele recupera esse pulsar que está no baixo ventre, e foi através dele que o seu corpo se desenvolveu dentro do ventre materno. Esse pulsar, né, que fazia a troca de sangue venoso com sangue arterial, e assim o corpo foi pegando os nutrientes necessários, que é a matéria-prima para se formar, e quando ele estava relativamente pronto, aí ele é ejetado e continua o processo fora do ventre materno. E esse processo leva 21 anos. Então, esses 21 anos pós o nascimento é fundamental para você entrar na fase adulta. Se você não fez uma boa alimentação, uma boa oxigenação e uma boa atividade física, dormiu num bom colchão, né, como foi o meu caso, a partir dos 9 anos eu cresci num colchão muito macio. Então, esse colchão muito macio me deu flacidez na musculatura. E aí, quando eu ficava em pé, os músculos não sustentavam os ossos no lugar. E aí entrou o processo de desalinhamento do corpo. Para recuperar o tônus da minha musculatura, ao ponto de alinhar todos os meus ossos, foi um trabalho de mais de 40 anos de resgate, tá? Eu comecei quando eu tinha 25. Agora sim é que eu estou começando a chegar no nível do corpo naturalmente posicionado, tipo coluna, ombros, né? Abdômen. Então tudo fica alinhado. Existe um asana. Esse asana é fundamental no processo, mas isso eu só revelo para você se realmente você estiver interessado em mudar o destino, né? Mudar a rota da sua vida. Isso eu não vou falar assim abertamente, tá? Mas tem um asana fundamental no processo. Ah, Vels, mas quem que te revelou esse asana? Quem me revelou esse asana foi Babaji. Babaji, tá? Ele que me revelou esse asana. Mas ele não chegou para mim e me disse, olha, Vels, você fazendo esse asana. Não, ele passou o asana. Eu é que tive que sacar. Mas por que Babaji fala que esse asana tem que ser feito todo dia? Por que Babaji está dizendo que esse asana precisa ser feito? E aí eu comecei a meditar, comecei a observar os praticantes, comecei a ver que tem praticantes que praticam, praticante pratica redundante, né? Mas enfim, tem praticantes que fazem o asana, eu sei que está errado por causa do abdômen, porque se o asana estiver sendo praticado corretamente, não tem como você ficar redondo, tá? Você vai ficar reto, né? Como eu tô reta, por causa desse asana, que é fundamental no processo, tá? Então tem esse asana, né, que foi uma transmissão de Babaji. Tem o Tai Chi interior, que é uma prática desenvolvida pelos mestres iluminados da China, taoístas. E tem o Xin Yi Chuan. Nossa, esse trio é fundamental, tá? Agora, se você quer elevar o seu nível de consciência, então tem o yoga iniciático. Mas o yoga iniciático, você tem que estar muito decidido, porque ele realmente inicia você numa iniciação cósmica. Ou seja, a partir daquele momento, tudo que você precisa, o cosmo vem, através do cosmo, vem direto para você. Ah, como é que é isso? E pá, você aparece na sua mente a resposta. Ah, como é que eu faço tal coisa? Ah, mas eu preciso... Quando você tem uma necessidade real, realmente abre uma porta, vem uma proposta, não importa o meio, aquilo vem, tá? Um dia, para você ter uma ideia, um dia eu estava andando na rua com a minha mala, porque naquele dia, naquela época, naquela fase, a minha casa era as minhas malas. Não que eu não tivesse casa própria, não que eu não tivesse família, não é isso, mas era a minha proposta, viver sobre as minhas pernas. E naquele momento
Eu estava sem dinheiro, sem emprego e com as malas na mão, tipo assim, onde eu vou dormir esta noite, né? Porque durante o dia eu fazia alguma coisa em algum lugar, prestava algum serviço, e à noite era sempre uma incógnita, porque onde eu vou dormir essa noite, né? Porque eu tinha que arrumar um lugar para passar a noite. De manhã eu pegava a minha mala e saía. E aí eu estava andando porque eu estava muito fraca, estava muito desgastada, estava muito triste, muito deprimida, eu tinha um mundo em cima da minha cabeça desabando, eu estava realmente no inferno, literal. Tá? Eu estava no buraco negro da vida. E aí eu tô andando e falo, nossa, do jeito como tá, acho que eu não vou aguentar muito tempo. Como é que eu vou sair dessa? Né? E, acredite, em questão de horas, eu recebi 2 milhões de reais. 2 milhões de reais assim. Tá? E eu passei a ter uma vida muito confortável e passei a viver de renda, né? Porque naquela época, 2 milhões numa caderneta de poupança rendia muito dinheiro. Então, eu tinha muito mais do que precisava. E eu mudei minha rota de vida, porque aí eu falei, nossa, se o universo está me dando tanto dinheiro e está me sustentando, né, num padrão tão alto, eu não posso passar o dia de forma ociosa. Eu, ociosa, um dia ocioso. Então eu comecei a trabalhar e ajudar amigos que estavam com problemas na época, tá? E quando eles iam me pagar o salário, eu dizia assim, não, fica para você, porque tinha problema de aluguel, tinha problema de funcionários, né, que tinha que pagar, e o dinheiro estava pouco. Eu falei, não, fica para você, eu trabalhei, eu já agradeço de estar aqui, né? Em outras palavras, que eu já estou sendo muito bem paga, o mínimo que eu posso fazer é prestar serviço. E isso era um diálogo interno meu. Eu falei, porque se você me dá esse dinheiro, eu vou comprar um sapato na Corello. Porque esse era o meu naipe na época, né? E então não. E aí ele ficava agradecido e eu ficava feliz. Então é assim que as coisas aconteciam. E é assim que acontece a vida de um iniciado. Então, mas para você ter essa iniciação cósmica, o yoga é yoga, mas não é o yoga que você está acostumado, é o yoga mesmo. Quando eu falo yoga mesmo, eu não estou diminuindo os outros. Eu estou dizendo yoga mesmo no sentido de yoga puro. Quando você junta todas as linhas de yoga numa única prática, que foi o que eu fiz. Então eu peguei todas as versões de yoga numa única prática e fiz a conversão. Então o que é yoga unificado? É você fazer o Shila Yoga, que é o yoga do discípulo. Então eu tinha aquele discipulado, né, que é a devoção que o discípulo tem. Então era um yoga devocional. Tinha o Karma Yoga, que é ação pela ação e não pelo resultado. Então tudo que eu fazia era Karma Yoga. Tinha o Yoga da alimentação, se unir através da alimentação. Então o que é o alimento? Como eu vou preparar o alimento? Com que sentimento eu vou ingerir esse alimento? Tudo isso é consciência e que faz uma diferença enorme. Então tinha Yoga da alimentação, tinha o Kriya Yoga, que não é o Kriya Yoga, né, da linhagem de Babaji, que veio através de Yogananda, não. Kriya Yoga no sentido de purificação do corpo, né, da mente e do espírito através da ação correta. Então vai desde a cor da roupa que você está usando, o que você ouve, o que você vê, o que você inala, o que você come, o que você pensa e o que você sente. Tem que estar tudo na mesma nota, na mesma frequência, até formar a unidade original, né? Que é da elevação, que é aumentar a frequência. Então é fundamental você elevar a sua frequência. Você elevando a sua frequência, a sua mente, ela se funde com a frequência que você está vibrando naquele momento, que foi o que Buda Gautama fez. Ele entrou na frequência de Deus, Deus e ele se tornou um, e ele teve a compreensão por uma elevação de frequência com foco determinado. E eu já falei demais. Então, ou de menos, não sei, depende de quem está ouvindo, né? Porque fala, você fala demais. E eu digo, você ouve de menos? Porque eu poderia estar fazendo outra coisa, entendeu? E por que estamos aqui agora? Isso que tem que entender.
Mas então, corpo solto é diferente de corpo flexível e corpo elástico, tá? Um corpo flexível, um corpo elástico vem de alongamentos. Alongou os tecidos, alongou os ligamentos, então a pessoa ela é flexível, mas não necessariamente ela é uma pessoa solta. E não dá para, através da palavra, falar ou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Isso é uma coisa que você tem que experienciar. Hoje meu corpo é solto. Eu não faço alongamentos, eu não faço nenhum treinamento para deixar o meu corpo mais flexível, mas o meu corpo hoje ele está muito solto, soltou tudo. Ainda tem alguns pontos que estão presos, mas essas partes não é uma questão de eu praticar algum tipo de exercício específico para eu conseguir flexibilidade em determinado lugar, mas sim de alinhar aquela parte e deixar o fluxo do sangue e da energia permear aquela parte. Quando eu consigo isso, meu corpo solta. E eu tenho uma vida muito solta. E aí muita coisa foi dita, né? E eu espero que esse nosso almoço de hoje tenha sido bem nutritivo para você, né? Porque nós estamos na hora do almoço em tempo real agora, né? Quando ele for para o YouTube, aí eu não sei como que vai estar o seu momento na hora que você chegar neste ponto do nosso Ichigo-Ichie, ok? Mas corpo solto não é sinônimo de corpo flexível, ok? Então, matanê. E matanê voltaremos a nos ver, tá bom?